Olá, mais uma vez aqui para falar de alguma coisa que seja, por que não dizer produtivo, uma coisa que seja produtiva, que possa trazer algumas boas reflexões, como algumas vezes acontece. Nós vamos falar de uma coisa que todos nós temos, a esperança. A esperança, muita gente confunde a esperança com a fé, mas as duas coisas são diferentes. Pensemos a fé como um fim e a esperança como um meio, mas não dá para ficar muito claro isso. A fé é algo muito grande. A fé ela é colocada naquilo que a gente muitas vezes acredita ser impossível, que a gente crê descrendo, que a gente imagina que somente uma intervenção divina possa fazer com que isso realmente aconteça. É algo muito, muito esperado, algo geralmente de difícil solução dentro daquilo que a gente conhece. A esperança é uma coisa um pouco mais leve, para não dizer muito mais leve. Eu posso dizer assim, tenho esperança que hoje seja um bom dia. Tem alguma coisa definida nisso? Não, é bastante amplo. É algo que pode abranger muitas coisas. Aleatório, talvez. Eu posso ter esperança em ganhar na loteria? Poder eu posso, mas eu sei que isso não vai acontecer porque eu não jogo na loteria. Então como é que eu vou ganhar na loteria se eu não jogo? Isso é um capítulo à parte, né? A gente não precisa falar disso. Mas falando da esperança, a esperança ela é algo que nos move, eu diria de maneira positiva. Claro que quando a esperança se trata de algo bom, eu não posso ter esperança, ou não deveria ao menos ter esperança de que aquele outro que me fez mal, ele morra ou ele sofra alguma coisa, porque certamente essa esperança, ela não vai redundar em nada. Quando a gente acredita que tudo tem uma destinação maior, que tudo vem lá de cima, nós acreditamos que nós também, por termos vindo lá de cima, através dessa filiação maravilhosa com Deus Pai, nós também sejamos, por que não dizer assim, algo santificados. Mas a gente não sabe disso e a gente muitas vezes quer transgredir essa regra. E ao transgredir essa regra, a gente se vê envolto em uma nuvem misteriosa que faz com que a gente às vezes deseje vinganças, deseje coisas assim desse estilo, que não nos levam a lugar nenhum. Mas vamos voltar para a esperança. A esperança, ela é maravilhosa, porque ela nos deixa não só atentos àquilo que a gente deseja, mas ela também faz com que, de alguma forma, nós mobilizemos esse pequeno, grande universo que existe em nós, que faz com que tudo aconteça ou não aconteça. Quando eu digo tudo aconteça, vamos entender que tudo aquilo que deve acontecer, aconteça. Eu costumo pensar e dizer a quem quer ouvir que Deus nos dá tudo que é necessário. Nos dá tudo que é necessário. Ele não dá tudo aquilo que eu quero. Eu queria isto, quero aquilo. Não vai rolar, como dizem. Não vai, porque isso não vai acontecer. A não ser que seja a tua destinação, você receber isso e aquilo, porque é uma prova, e eu te diria uma prova bastante complicada, essa prova da riqueza, porque muitas vezes, para não dizer na maioria, a gente simplesmente se apropria dessa mesma riqueza e diz assim, os outros não têm nada a ver com isso, e eu não preciso ajudar ninguém. Enfim, mas a esperança. Não digo da esperança da riqueza, eu digo a esperança que as coisas aconteçam, que as coisas possam ser conduzidas a um bom caminho, a um bom término. Isso deve sempre estar presente em nós, isso deve prevalecer em tudo aquilo que nós temos. Seria maravilhoso se todos nós despertássemos de manhã, olhássemos para o alto, mesmo que a gente não visse o céu, visse somente o teto lá do quarto, quando temos um quarto, né? E desejássemos que tudo de bom acontecesse com todos aqueles que tentam de alguma maneira fazer com que isso ocorra.
porra, certamente o mundo ia ser muito, muito melhor. Mas a gente sabe que não é assim. Mas e a esperança? Cadê a esperança nisso? A esperança, ela existe para que a gente possa não desistir. A esperança é uma luz que às vezes ela, não é que ela se apague, ela fica encoberta por uma catarata que eu criei e eu não consigo tirar, dissipar, simplesmente passando um pano nem nada. Porque esse pano, para que isso pudesse acontecer, esse pano deveria estar embebedado de esperança. Ué, mas a esperança não está lá? E agora a esperança deve estar aqui nesse pano para que você possa limpar o caminho e você possa continuar olhando para ela? Sim, porque a esperança, ela não é só aquilo que eu estou vendo, desejando. A esperança, ela começa em mim, ela começa aqui, naquilo que eu estou fazendo, naquilo que eu me propus a fazer para que isso aconteça, para que isso chegue realmente a acontecer. E alguns poderão dizer, mas eu fiz isso, eu tive tanta esperança e não redondou em nada. E eu te diria, esperança em quê, né? Às vezes a gente quer sobressair nessa esperança em algo que redunde de uma maneira, por que não dizer assim, desigual para nós. Exemplo, eu quero ganhar aquilo que tem 10, 20 pessoas que estão querendo. Eu fiz minha parte? Fiz. Eu não sei se eles fizeram a deles. Não sei. Mas eu fiz minha parte. Eu devo ter esperança que as coisas aconteçam da forma que devem acontecer. Talvez não seja dessa vez, mas eu não posso desejar aquilo com unhas e dentes, como se fosse a única coisa vigente na minha existência naquele momento. Não, não mesmo, porque se eu fizer isso, eu vou estar simplesmente fazendo algo que eu não devo. A esperança, ela tem que ser como aquele travesseiro maravilhoso que você coloca a cabeça e ele se acomoda à sua cabeça. Ele tem que ser algo, ela tem que ser algo que você possa fazer dela como se ela fosse maleável, como se ela estivesse abrangendo, como se ela estivesse tocando tudo aquilo que ela deve tocar. A esperança, eu diria, é uma arma maravilhosa que Deus nos deu, não arma no sentido militar, no sentido mortífero, como muitas pessoas pensam. Não, mas sim uma arma no sentido de que essa arma possa me manter vigente, possa me manter em guarda, não para atacar ninguém, mas sim para que eu possa ir adiante, para que eu possa mostrar que eu posso e devo seguir adiante naquilo que eu me propus. A esperança, quando ela é bem usada, quando ela é colocada em coisas que realmente fazem sentido, coisas que podem, por que não dizer assim, ocorrer, porque não há nenhum impedimento àquilo. A esperança, ela é algo que vai me sustentar enquanto eu a tiver. Porque a esperança, muitos dizem, a esperança é a última que morre. Eu diria que a esperança nunca morre, nunca. Ela pode até se transformar, mas morrer, ela não morre. Porque a gente não deve ter esperança só em algo, ou em alguma coisa, ou alguém. Não, a gente deve ter esperança de uma maneira muito genérica em muitas coisas. A esperança é como se fosse aquela coisa maravilhosa, aquele edredom gigante que eu tenho na cama e que cobre a mim e todos aqueles que estão lá naquela cama, e cobre de uma maneira assim tão graciosa, tão bonita, que nós nos sentimos sempre protegidos ou acariciados por ela. A esperança, ela deve ser assim, algo leve, mas ao mesmo tempo algo que eu tenho plena consciência e certeza que lá está, ao meu lado, fazendo o seu papel de me manter ativo, de me manter
em guarda de me manter são mentalmente, espiritualmente, por saber que aquilo que eu desejo acontecerá de uma maneira, às vezes não como eu desejo, mas sim da maneira que deve ser. Eu digo isso porque eu tenho certeza que algo já aconteceu a vocês, como aconteceu a mim e tantos de nós. Nós desejarmos tanto uma coisa, ter esperança que aquilo aconteça, e aquilo não acontece. E de repente, passado um tempo, eu me dou conta que foi a melhor coisa da minha vida que ela não tivesse acontecido. Porque ao não acontecer, eu consegui evitar talvez um dano maior. Talvez eu tivesse me mantido onde eu estava, como muitos que têm a esperança de nunca sair daquele trabalho. Trabalho esse que, por mais que ele possa ter uma boa remuneração, ele é um trabalho que nos suga muito, né? Extrai todas as nossas energias e o nosso tempo. E a gente tem a esperança de que a gente se mantenha naquilo, porque eu preciso daquele metal valioso, e de repente acontece tudo errado. E a gente sai daquele lugar, ou nós somos simplesmente banidos daquele lugar, e nós entramos muitas vezes em desespero, ficamos praguejando, murmurando e pensando, caramba, Deus, tu me deixou na mão. E na verdade ele fez um favor para nós, porque proporcionou que nós tivéssemos oportunidades de ver que nós não éramos somente aquilo que nós imaginávamos ser, que nós somos muito maiores do que tudo aquilo que a gente muitas vezes não enxerga. A esperança, ela é maravilhosa, mas a gente tem que saber esperar ela. Como eu disse, ela nunca morre. Mesmo que você morra um dia, morra, porque teu corpo parou de funcionar aqui, mas você continua vivo. E você, ao continuar vivo, você continua tendo esperança, sim. Talvez aquela esperança que você tinha quando você estava dentro de um corpo, andando nesta nossa terra, aqui desse lado, você de repente se dá conta que ela é aplicável, e por que não dizer cultivável, aonde quer que você esteja. Coisa boa, né? A gente se limita tanto, a gente coloca como se nós estivéssemos simplesmente num lugar tão pequeno, e nós ocupamos lugares maravilhosos, imensos, que nós sequer temos ideia do tamanho disso tudo. Que nós tenhamos esperança sempre, e que a esperança de hoje seja, por que não dizer, a glória de amanhã, sempre que assim for, da vontade maior. Quando eu digo a vontade maior, porque essa vontade maior sempre será o melhor para nós. Nós é que não sabemos, nós é que ficamos aqui tão pequenos, pensando numa caixa tão pequena, sendo que essa caixa era desse tamanho, diante de um universo infinito e grande. E eu não deveria estar dentro de uma caixa, deveria estar livre dela. Quem sabe, né? Nós conseguimos abrir a nossa mente e entender que tudo que nos movimenta para frente, como a esperança, tudo que faz com que nós desejemos, que nós possamos despertar, sabendo que hoje, sim, um ou dois ou muitos pequenos, grandes desafios, mas nós temos a esperança de completá-los, de fazê-los que funcionem, que eles possam ser vencidos, por que não dizer assim, sempre que assim for necessário. E quando isso não acontecer, nós podemos, até por que não dizer, podemos saber que talvez não era a hora, mas vai chegar a hora. Não talvez essa hora, mas a hora certa, a hora em que as coisas se mostrarão como devem ser. E a gente muitas vezes não quer, porque não sabe, porque não conhece. Que vocês todos tenham esperança em bons sorrisos, mas principalmente que tenham esperança em que as mentes se abram mais para entender um pouco de tudo aquilo que nós temos hoje em dia. Graças a Deus.